Ele fica assim, olhando pro meu cabelo e fala, meu, você não tinha esse cabelo aí. Aí é uma treta. Aí é legal que eu tiro a atenção deles, mano. Tirou a atenção da criançada pra mim, já dá pra entender que eles estão aprendendo alguma coisa, tá entendendo, irmão? E é bom isso, pra mim é bom pra caralho. Se eu poderia morrer amanhã, pra mim, a minha parte eu já fiz. O rapper Sabotagem foi assassinado em São Paulo. O músico de 29 anos levou 4 tiros nesta sexta-feira em um crime ainda sem explicação. Assassinado com 4 tiros a queima-roupa, o cantor de rap Sabotagem, de 29 anos, levou 4 tiros. O cantor foi encontrado caído no meio da rua. Sabotagem foi assassinado hoje de manhã em São Paulo, aos 29 anos. É compromisso, não é viagem, se papo esquisito. Sabotagem, favela do Canão, ali na Zona Sul. Se você quer saber o que é rap nacional, escute Sabotagem. Foi com essas palavras que o cantor Paulo Miklos, do Titãs, iniciou um documentário de 2015 sobre o rapper. E olha, ele não estava errado. Muito longe das letras de ostentação, farra, mulheres e apologia ao crime que hoje dominam o rap e o funk, Sabotagem, um dos pioneiros do movimento hip hop no Brasil, foi totalmente na contramão disso. Em 2000, ele lançou seu primeiro e único álbum em vida, O Rap é Compromisso, uma obra de arte de 11 faixas, onde ele trazia mensagens de paz, combate à criminalidade e incentivo às crianças para ficarem longe das drogas. Infelizmente, no dia 24 de janeiro de 2003, Sabotagem foi assassinado friamente com 4 tiros, num crime bastante misterioso. E agora fica a pergunta: como que um cara que trazia uma mensagem tão positiva acabou tendo um destino tão cruel? Para responder isso, a gente precisa entender quem realmente foi Sabotagem. O local era a favela do Canão, um pequeno aglomerado de barracos entre os bairros nobres do Brooklyn e do Campo Belo, na zona sul de São Paulo. Lá, no dia 3 de abril de 1973, nascia Mauro Matheus dos Santos, aquele que se tornaria Sabotagem, um dos maiores nomes do rap brasileiro. Mas a caminhada até o topo foi bastante conturbada. Mauro era o caçula de 3 irmãos, filho de Dona Ivonete, uma faxineira, com seu Júlio, um catador de lixo. Agressivo e viciado em álcool, Júlio abandonou Ivonete ainda grávida, pouco antes de Mauro nascer, e, por isso, ele nunca perdoou o pai. Nos próximos anos, Dona Ivonete passaria por maus bocados, tentando alimentar 3 filhos sozinha na favela. Passando noites com fome, com apenas 8 anos, Mauro precisou sair de casa para encontrar uma forma rápida de sustentar a si mesmo e a sua família. Foi nessa idade que ele recebeu um convite dos criminosos da área para ser olheiro da boca de fumo. Avisava os traficantes quando a polícia estava se aproximando. Esse foi o seu primeiro emprego. Mais tarde, ele conhece Maria Dalva, que foi o seu primeiro amor. Mas logo ela se muda para longe com a família. Conforme vai crescendo, Mauro vai desenvolvendo uma relação muito próxima, tanto com o crime quanto com a música. Na escola, ao invés do dever de casa, ele mostrava para a professora as poesias e rimas que escrevia. Seu gosto musical era tão eclético que ia desde Pixinguinha e Aracide Almeida até Barry White e Iron Maiden. Aos 15 anos, Mauro é preso pela polícia após furtar o toca-fitas de um carro. Ele foi levado para a FEBEM, antiga casa de detenção de menores, onde foi espancado de uma forma tão violenta que acabou perdendo seus dentes da frente. Ainda em 1988, assim que saiu da FEBEM, Mauro tentou deixar o crime e começou a trabalhar fazendo bicos como guardador de carros e montando barracas numa feira. Naquele ano, um movimento cultural chamado hip hop estava começando a surgir aqui no Brasil. Mauro admirava a habilidade dos breakdancers, que se apresentavam na Estação de São Bento, um dos berços da cultura hip hop em São Paulo. Foi nessa época que surgiu nele o sonho de montar com Deda, seu irmão mais velho, uma dupla de rap chamada Sabotagem. O nome foi inspirado numa situação onde o Mauro roubou a carteira de identidade do Deda para entrar escondido nos bailes de música black. O Deda não sabia se me punia ou se me elogiava. Ele dizia: "Isso aí é sabotagem. Vou falar pra mãe que você tá saindo escondido. Tá fazendo sabotagem", contou o rapper pra Cineweb em 2003. Foi nessa época também que o Sabotagem conheceu o Rapping Hood, um cara que se tornaria uma peça-chave na sua carreira futuramente. Sabotagem, eu conheci ele no Clube da Cidade, na Barra Funda. Numas quartas-feiras que a gente se reunia lá, existia o Clube do Rap. Isso, idos de 1987, 88, começo do hip hop, do rap. Em 1989,
ele passou a frequentar concursos e batalhas de rap. Alguns que conheceram o Sabotage naquela época diziam que ele era um cara chato que ficava enchendo o saco dos DJs para subir no palco e cantar suas composições. Além disso, diziam que ele era muito ruim e não demonstrava nenhum talento. Na defesa dele, Rappin' Hood disse que as pessoas ainda não compreendiam o Sabotage, pois as rimas dele eram muito avançadas para a época. Ele estava à frente do seu tempo. Em 1992, Sabotage foi tomar bênção no terreiro de Umbanda que frequentava, quando reencontrou Maria Dalva, seu amor de infância, agora com 18 anos. Os dois começaram a namorar e ela engravidou. Agora, um homem de família, Sabotage se viu na responsa de proporcionar aquilo que o seu pai não deu. Sua maior inspiração era sua mãe, a quem ele admirava como sua maior heroína e exemplo. Para ela, Sabotage vivia dizendo que um dia ia viver de cantar rap e daria o máximo para ajudá-la. Mas Dona Ivonete não chegou a ver nada disso. No final de 92, ela faleceu de problemas no coração. E ele começou a ficar nervoso, ele começou falando: que pariu, caramba, minha mãe, era tudo que eu tinha nessa vida. Em 1993, com o nascimento do seu primeiro filho, o Anderson, as coisas começaram a ficar cada vez mais complicadas para a família. Aí a situação foi ficando bem mais apertada, né? Porque o dinheirinho que ele trabalhava na feira, assim, mas o trabalho dele era montar e desmontar a barraca. Então, muito pouco. Para você ter uma ideia, Sabotage e Maria Dalva passavam por dificuldades tão extremas naquela época que não tinham dinheiro nem para as fraldas do seu bebê. Aí até então esse daí nem fralda descartável na época ele usava. Que eu pegava uma camiseta velha, camiseta assim velha, e colocava nele porque... Aí depois logo em seguida engravidei da Tamires, que aí apertou mais ainda, ficou mais difícil. Aí foi que... começou mesmo. Com a vinda da segunda filha, Tamires, em 1994, a coisa ficou tão tensa que o casal precisava ficar na fila de caridade da prefeitura para receber apenas 2 latas de leite em pó por mês. Vendo que a situação não estava melhorando e desesperado para alimentar seus filhos, Sabotage recorreu à sua última alternativa. Às vezes ele pegava as coisas, estava faltando coisa em casa, ele chegava com um pacote de macarrão, uma latinha de massa de tomate, ali era o nosso almoço, aí já era a janta também. Então a coisa foi ficando mais, né, difícil. Aí foi até que ele resolveu entrar pela vida, né, o caminho do tráfico e... Disse muitas vezes, não era o que queria, mas andava como queria, sustentava sua família. Cantaria Sabotage alguns anos depois na música Rap é Compromisso. Quando Sabotage achava que a situação não podia piorar, seu irmão Deda acaba sendo preso por tráfico de drogas e levado ao Carandiru. Religiosamente, durante anos, Sabotage visitava seu irmão na cadeia e sempre falava que, assim que o Deda saísse, eles iam montar aquele grupo de rap e conseguiriam viver da música. Deda finalmente foi libertado, mas poucos dias depois de deixar a prisão, ele foi assassinado com 13 tiros. Meu irmão, a minha outra face. Ali foi que eu perdi a minha cara metade. Cantou Sabotage na canção País da Fome. A perda de Deda fez Sabotage esquecer do sonho de cantar rap e afundar cada vez mais no crime e nas drogas. A partir daí, Mauro se envolveu em caminhos cada vez mais obscuros. No final de 1998, Sabotage saiu da favela do Canão para morar na comunidade Vila da Paz, próximo ao Autódromo de Interlagos. Lá, junto com seu amigo Durval Xavier dos Santos, mais conhecido como Binho, eles montaram sua própria boca de fumo. O negócio deles até que estava indo bem, mas o problema é que na Vila da Paz já tinham traficantes que dominavam a área e, furiosos, colocaram um preço na cabeça deles. Só que, na vida do crime, mano, ou você morre ou você mata primeiro. E foi exatamente isso que eles fizeram. Sabotage e Binho deram o primeiro passo e mataram o chefe da gangue rival, Euclides Mendes Pessoa. Com a morte de Euclides, o traficante Cirlei Menezes assumiu a liderança e indicou Nivaldo Pereira da Silva, o Caçapa, como segundo na hierarquia da quadrilha. Numa certa noite, o Caçapa foi tentar vingar a morte de Euclides, invadindo a casa de Sabotage, mas acabou sendo morto por ele também. Galera, antes de continuar, deixa só eu contar um segredinho. Existem muitas curiosidades e mistérios pesados sobre as músicas que o YouTube não gosta que a gente fale por aqui, e por isso ele limita a entrega de alguns vídeos. Só que eu descobri que tem um lugar onde eu consigo driblar essa censura chata do algoritmo. Inclusive, eu já decifrei Highway to Hell, Paranoid do Black Sabbath, Homem na Estrada, Bad Guy do Eminem e muitas outras músicas com histórias pesadíssimas por lá. Tô falando da área de membros do Decifra Hits.
Para participar é bem fácil, é só clicar no botão Seja Membro ou no link do comentário fixado. Voltando pro vídeo, do jeito que as coisas estavam, o Sabota sabia que não ia durar muito tempo naquela vida. Mesmo assim, lá no fundo, seus sonhos de cantar rap ainda existiam. Mesmo quando ainda não tinha show ou estúdio, ele passava 24 horas por dia escrevendo. Ele passava 2, 3 horas por dia na frente de um espelho dançando, ensaiando performance. Ele não tinha show, nem era famoso, mas estava ensaiando como se tivesse marcado o melhor show para fazer no dia seguinte, contou sua filha Tamires numa entrevista. Foi nessa época que ele escreveu a canção Rap é Compromisso. Ele gravou a música num toca-fitas, mostrava para os donos do morro, e a galera gostou tanto que os próprios traficantes incentivaram o Sabotagem a largar o crime e focar no rap. Você gosta dos traficantes queriam que você saísse do negócio? Pô, eles viram que, pô, meu, eu tinha disposição pra fazer as paradas, mas tinha disposição mais pra fazer a música mesmo. Os caras falaram, pô, meu, não dá pra você ficar nessa aí, mano. Você não quer cantar? Fala, quero, mas e a fome? No final de 98, vendo que a chapa tava fervendo na Vila da Paz, Sabotagem pegou sua família e se mandou pra favela do Boqueirão, também na zona sul de São Paulo. Em 1999, Sabotagem se esbarrou com um velho amigo seu, o Rappin' Hood, nas ruas da favela. Na época, Rappin' Hood já vivia do rap, tinha até clipe na MTV e era afiliado a um grupo de rap chamado RZO, Rapaziada da Zona Oeste, um dos maiores de São Paulo. Sabotagem marcou de ir até um show do RZO e entregou nas mãos do líder do grupo, o Sandrão, a sua fita cassete com a música Rap é Compromisso. Sandrão ficou tão impressionado com o talento do Sabotagem que decidiu na mesma hora que ia fazer o possível e o impossível para tirar o cara do tráfico e investir na sua carreira promissora de rapper. Sabotagem foi praticamente adotado e muito bem acolhido pela família RZO, que, além do Sandrão, contava com membros como DJ Cia, Elhão, que aliás foi quem deu para o Sabotagem o apelido de O Maestro do Canão, e também afiliados como o próprio Rappin' Hood e a lendária Negra Lee. Foi nessa época também que o Sabotagem adotou o seu marcante estilo de cabelo, com aquelas pontas finas e espetadas, inspirado no rapper Coolio, cantor do clássico Gangsta's Paradise, que aliás, a gente já até decifrou aqui no canal. A galera da RZO passou a convidar o Sabotagem para abrir e participar de todos os shows que o grupo fazia. Com muita presença de palco e cantando a realidade da quebrada, Sabotagem passou a ser cada vez mais admirado. Afinal, ele já tinha vivido na pele aquilo que ele cantava. Com toda essa disposição e talento, a galera do RZO não tinha mais dúvidas. Era hora de investir na gravação do primeiro álbum de estúdio do Sabotagem. Para isso, eles contaram com o apoio de ninguém menos do que os Racionais MCs. Na época, os caras já eram gigantes, não só em São Paulo, mas também no Brasil inteiro, e tinham até sua própria gravadora, a Cosa Nostra Fonográfica. O Mano Brown já até conhecia o Sabotagem da época da adolescência, porque os dois chegaram a namorar a mesma garota, a Cibele, em momentos diferentes, claro. Então pro Mano Brown, que também tinha se encantado com o talento do Sabotagem, foi uma honra ajudar o novo rapper. Indiretamente, eu trabalhei musicalmente com ele, no sentido que eu era um dos donos da gravadora que lançou o primeiro disco dele. Contratei os produtores para fazer o disco dele, que era o Ganjamin e o Zé Gonzalez. Com hits como Um Bom Lugar, se constrói com humildade, é bom lembrar. Respeito é pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. E a faixa título Rap é Compromisso. O rap é compromisso, não é viagem, se pá fica esquisito, aqui Sabotagem. O álbum honra o nome que recebeu. Para e pensa um pouquinho no significado dessa expressão. Rap é compromisso. No ambiente da favela, cara, lugar onde a educação, saneamento e o governo não chega, o próprio povo tem que se unir para criar o seu jeito de sobreviver. E o que alguns artistas fazem? Cantam ostentação, apologia ao crime, às drogas, e depois dizem que a favela venceu. Venceu nada, cara. O hip hop surgiu nesse contexto, com o objetivo de salvar o futuro da criançada e dos jovens da periferia, de forçar o governo a olhar com mais carinho para aquele lugar que eles mesmos criaram e depois abandonaram. E diferente de 90% dos artistas de hoje, o Sabotagem sabia que tinha essa responsa nas mãos. A gente tem muita parada que fazer pra ajudar a periferia, não ficar falando de bunda. Ficar falando de bunda e futebol vai dar na mesma, mano. A favela é uma circunstância que o governo criou, tá entendendo? A gente passando necessidade, a gente vai vendo ao nosso redor as limousines passando na avenida, os BMW, os Corolla, aí você vai começando a fazer a mente, vai ficando vai pá,
Até se você não for um cara mais cabuloso, você acaba se perdendo no mundo do tráfico, da droga, do crime, tá ligado? Não só isso, mas o Sabotage também sabia do poder que ele tinha de influenciar as crianças e adolescentes nas suas músicas. Pra você ter uma ideia, ele resolveu colocar próteses dentárias, porque as crianças já estavam querendo arrancar os dentes só pra ficar parecidas com ele. Eu vou falar pra vocês uma parada de 1000 graus, cara. Aí, ó, eu coloquei essa merda aqui, ó, eu não tenho esse dente da frente. A molecada tá querendo quebrar o dente da frente. Ô, meu, você colocou, meu, nós ia arrancar o dente pra ficar igual você. Tá entendendo? Eu falei, não, moleque, você é louco, atrapalha seu jeito de falar. Eu tive que inventar outra história, né? Que a molecada vê nós do rap como um espelho. Eu sou um espelho aqui nessa quebrada. Eu sou um espelho. Até eu tá sentindo um cigarro, eu já tô pegando uma apologia pra criançada. Tá entendendo? A molecada se espelha em mim em tudo. Diferente de muitos que cantam que nunca viveram, ou que vivem a vida errada e incentivam os outros a cometerem o mesmo erro, Sabotage foi totalmente na contramão. Por isso que, na música, ele canta: acontecimentos vem revela, a vida do crime não é pra ninguém. Rapper de fato grita e diz: o rap é compromisso, não é viagem. Esse é o significado de Rap é Compromisso. Esse é o poder do hip hop. Em 2000, o álbum Rap é Compromisso chegou nas prateleiras e vendeu mais de 1,7 milhões de cópias. Um número absurdo para uma época onde quase ninguém tinha internet e as pessoas ainda precisavam se deslocar até as lojas, tirar o dinheiro da carteira para comprar um CD e depois pegar o ônibus de volta para casa. A partir daí, a carreira do Sabotage começa a decolar de forma descontrolada. Ele participa do filme O Invasor, do diretor Beto Brandt, lançado em 2001, vira capa da revista Rap Brasil, a mais importante do gênero na época. Sua música para o filme O Invasor ganha o prêmio de melhor trilha sonora no Festival de Brasília e, em 2002, ele é convidado pelo diretor Hector Babenco para participar do filme Carandiru, não só como um consultor do roteiro, já que ele conhecia de perto aquela realidade, mas também como personagem, protagonizando uma das suas cenas mais memoráveis com a atriz Rita Cadillac. E numa época onde a maioria dos rappers considerava que aparecer na grande mídia era a atitude de vendido, Sabotage inovou ao se apresentar em alguns dos principais programas de TV, como Altas Horas, e nem por isso perdeu o respeito dos outros rappers. E sobre ser vendido, sua filha Tamires já contou numa entrevista: meu pai dizia, eu faço rap de dentro do barraco para que o favelado ouça e o playboy também, porque eles têm que entender a nossa realidade e saber que não somos diferentes deles. Não tem que ter um muro entre a gente e eles, nós temos que ser a ponte. Ainda em 2002, Sabotage foi consagrado como artista revelação do ano no Prêmio TUS, uma das maiores premiações de hip hop do Brasil naquela época. Mas, infelizmente, no meio de todo esse sucesso, o passado criminal de Sabotage logo voltaria para o assombrar. Lembra daquele parceiro da boca de fumo dele, o Binho? Então, ele acabou sendo preso e no dia 14 de outubro daquele ano, foi morto dentro da cadeia. E sabe quem mandou matar ele? Sirlei Menezes. Aquele cara que assumiu a liderança da favela depois que o Sabota e o Binho mataram o Euclides. Segundo uma investigação, no dia 9 de janeiro de 2003, o próprio Sabotage se vingou da morte do Binho, executando Denivaldo Alves da Silva, conhecido como Vadão, um dos seguranças da tropa do Sirlei. A partir daí, Sabotage começou a andar com um alvo enorme nas costas. Segundo seus amigos do rap, ele passou a ir em todos os shows armado, porque nunca sabia o que podia acontecer. Além disso, ficou completamente paranoico. Sabotage passou a desconfiar de uma vizinha que foi morar em frente à sua casa e parecia estar monitorando todos os seus passos. Naquela altura, apesar dele já estar realizando o sonho de viver da música que ele tinha prometido para sua mãe e irmão, Sabotage ainda não era rico, muito menos intocável. Mesmo em 2003, Sabotage recebia um cachê de cerca de R$500 por show e ainda morava na favela. E não é porque ele não podia sair de lá, é porque lá ele estava em casa. Aí é que você tá vendo aí, é isso aí, ó. Eu fico aqui, eu passo meus dias todos aqui com a rapaziada, tá ligado? Eu gosto de trocar ideia mais com a rapaziada, eu me sinto bem aqui. No seu auge, Sabotage ainda andava a pé e a sua esposa ainda trabalhava como auxiliar de cozinha numa concessionária de carros no Bosque da Saúde, zona sul de São Paulo. Até que, no dia 24 de janeiro de 2003, a cobrança chegou. Sabotage caminhou com sua esposa até o trabalho e, por volta de 5h30 da manhã, deixou ela lá e voltou pela Avenida Abrão de Moraes, caminhando de volta para casa. Apenas 20 minutos depois, Sirlei, acompanhado de um cara chamado Bocão, que era irmão do Vadão, aquele cara que o Sabota matou, se aproximaram do rapper e dispararam 4 vezes.
Sabotagem foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Em fevereiro, Bocão foi morto e, em 2010, Sirley foi preso e condenado pelo assassinato de Sabotagem. Infelizmente, o Brasil perdeu um dos maiores nomes do rap nacional, mas uma coisa é certa. A mensagem que o Sabota passou nas suas músicas é imortal. Ele pode ter vivido a vida errada e pagou o preço mais caro por isso, mas nunca disse que aquilo era o certo e usou de todo o poder do hip hop para conscientizar as crianças e adolescentes a jamais cometerem os mesmos erros que ele cometeu. Eu tenho certeza que a atitude do Sabotagem não só salvou milhares de jovens, mas também inspirou diversos outros rappers a reforçarem sua mensagem. Foi exatamente isso que os Racionais MCs fizeram ao lançar o clássico Eu Sou um 57. Hoje eu sou ladrão, artigo 57, cachorro. Uma canção que os mais desatentos veem como apologia, mas que esconde uma história real sobre o quão traiçoeira pode ser a vida do crime, além de lições importantíssimas para jamais cair nessa furada. Eu já contei toda a história de Eu Sou um 57 na área VIP do canal. Para assistir, é só clicar nesse vídeo aqui em cima e se tornar um membro do Decifra Hits. Muito obrigado pela sua companhia e te espero por lá.